Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem manifestar milagres com facilidade, enquanto outras oram, pedem, suplicam e nada acontece? A diferença não está na fé que você tem ou na intensidade das suas orações. A verdade é que existe um versículo específico na Bíblia que, quando compreendido e aplicado da maneira correta, desencadeia uma força espiritual capaz de transformar o impossível em realidade. Esse versículo está em Marcos capítulo 11, e Florence Scovel Shinn dedicou anos de sua vida estudando e ensinando exatamente como ativar esse poder oculto que a maioria das pessoas ignora completamente. Marcos 11, versículo 24 diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Parece simples, não é? Mas a maioria das pessoas lê esse versículo e não compreende a profundidade do que Jesus está revelando aqui. Não é apenas sobre pedir, não é apenas sobre acreditar. É sobre uma ordem específica, um processo mental e espiritual que precisa acontecer para que a manifestação se torne inevitável. Florence percebeu isso e ensinou que esse versículo é uma das chaves mais poderosas da Bíblia para criar a realidade que você deseja. Antes de continuar, se você está buscando transformação espiritual e quer descobrir segredos bíblicos que realmente funcionam, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada de despertar espiritual. A primeira coisa que precisamos entender sobre Marcos 11:24 é que Jesus não está falando de um pedido vago ou de uma esperança passiva. Ele está revelando uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade. Florence chamava isso de lei da atração bíblica. E ela dizia que a Bíblia inteira está repleta de ensinamentos sobre como usar o poder da mente e da palavra para manifestar. O problema é que a religião tradicional ensinou as pessoas a serem passivas, a apenas esperarem pela vontade de Deus, sem entender que Deus já deu a você o poder de co-criar sua realidade. Quando Jesus diz, tudo o que pedirdes, orando, Ele está estabelecendo uma condição. O pedido precisa ser feito em oração, mas oração não é implorar. Oração, na linguagem espiritual que Florence ensinava, é um estado de consciência elevado onde você se conecta com o divino e declara sua intenção. É um momento de alinhamento entre sua mente, seu coração e o espírito. Não é sobre repetir palavras vazias ou ficar de joelhos esperando que algo mude. É sobre assumir uma posição de autoridade espiritual e reconhecer que você tem o direito divino de pedir e receber. O segundo elemento crucial do versículo é: crede que o recebereis. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde completamente. Jesus não disse, acredite que você vai receber no futuro. Ele disse, crede que o recebereis, no tempo presente. Shinn enfatizava que você precisa sentir a realização do seu desejo como se já fosse um fato consumado. Não é sobre esperar, é sobre aceitar, é sobre saber, com absoluta certeza, que aquilo que você pediu já é seu no plano espiritual e está apenas se manifestando no plano físico. Isso pode parecer estranho para quem foi condicionado a pensar que precisa trabalhar duro, sofrer e esperar pacientemente pela bênção de Deus. Mas Florence ensinava que esse tipo de pensamento é exatamente o que bloqueia os milagres. Quando você vive em um estado de carência, de espera, de dúvida, você está enviando uma mensagem clara para o universo. Eu não tenho, eu preciso, eu sou incompleto. E o universo responde de acordo. Ele te dá mais falta, mais espera, mais incompletude. Mas quando você muda sua consciência e passa a acreditar que já recebeu, você abre as portas para que a manifestação aconteça de forma natural e imediata. Florence costumava dizer que a mente subconsciente não diferencia entre o real e o imaginado. Quando você visualiza,
sente e declara que algo já é seu, seu subconsciente aceita isso como verdade e começa a reorganizar as circunstâncias da sua vida para alinhar a realidade externa com a realidade interna que você criou. Isso não é magia. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é ciência espiritual baseada em princípios bíblicos que Jesus ensinou há mais de 2000 anos. Agora, vamos à terceira parte do versículo. E tê-lo-eis. Essa é a promessa. Essa é a garantia divina. Quando você pede corretamente, quando você acredita que já recebeu, a manifestação é inevitável. Não é uma questão de sorte, não é uma questão de merecimento, é uma questão de lei espiritual. Florence ensinava que o universo é um grande espelho que reflete de volta para você exatamente aquilo que você projeta. Se você projeta dúvida, você recebe confirmação da dúvida. Se você projeta fé absoluta e certeza, você recebe confirmação da fé. Mas aqui está onde muitas pessoas tropeçam. Elas fazem o pedido. Elas tentam acreditar, mas no fundo, no subconsciente, existe uma voz dizendo: isso não vai funcionar, eu não mereço, isso é impossível. E essa voz é o maior inimigo da manifestação. Florence chamava isso de a mente carnal, ou o homem velho. É a parte de você que foi condicionada pela falta, pelo medo, pela limitação. E enquanto essa mente estiver no controle, seus milagres vão continuar bloqueados. Então, como você silencia essa voz? Como você reprograma sua mente subconsciente para aceitar a verdade espiritual de Marcos 11:24? Florence ensinava que você precisa usar afirmações, decretos e visualizações de forma consistente e disciplinada. Você precisa saturar sua mente com a verdade espiritual até que a mentira da limitação não tenha mais espaço. Toda vez que a dúvida aparecer, você declara o versículo em voz alta. Você repete: tudo o que eu pedir, orando, crendo que já recebi, eu terei. Florence também ensinava que você precisa agir como se já tivesse recebido. Se você está pedindo provisão financeira, comece a agradecer pela abundância que já está a caminho. Se você está pedindo cura, comece a se ver saudável e forte. Se você está pedindo um relacionamento, comece a viver como alguém que já está amado e valorizado. Isso não é fingimento. Isso é fé em ação. É você mostrando ao universo que você realmente acredita no que está declarando. Um dos ensinamentos mais poderosos de Shin sobre Marcos 11:24 é que você não pode misturar fé com medo. Ela dizia que quando você pede algo e depois começa a se preocupar com como vai acontecer, você cancela o pedido. A preocupação é fé invertida. É você usando o mesmo poder criativo da sua mente, mas direcionando para aquilo que você não quer. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, exatamente porque a ansiedade destrói a fé e bloqueia a manifestação. Então, quando você faz um pedido baseado em Marcos 11:24, você precisa soltá-lo. Você precisa confiar. Você precisa descansar na certeza de que já foi atendido. Florence chamava isso de o descanso da fé. É como plantar uma semente. Você não fica desenterrando a semente todos os dias para ver se ela germinou. Você confia no processo. Você rega, você cuida, mas você não força. A manifestação funciona da mesma maneira. Outro princípio crucial que Florence ensinava é que suas palavras têm poder criativo. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras não são apenas sons, elas são decretos espirituais que moldam sua realidade. Quando você declara Marcos 11:24 em voz alta, você está ativando uma força espiritual. Você está enviando uma ordem para o universo. Mas se logo depois você diz coisas como nada dá certo para mim, eu nunca vou conseguir, isso é impossível, você está cancelando o decreto e criando exatamente o oposto do que você quer. Florence ensinava que você precisa vigiar seus pensamentos e suas palavras como um soldado vigia um território inimigo. Toda vez que um pensamento de dúvida,
medo ou limitação aparecer, você precisa substituí-lo imediatamente por uma afirmação de fé. Você não pode permitir que a mente carnal domine. Você precisa treinar sua mente para pensar de acordo com a verdade espiritual, não de acordo com as aparências externas. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. A manifestação não acontece apenas no futuro. Ela está acontecendo agora, o tempo todo. Tudo o que você vê na sua vida hoje é o resultado dos seus pensamentos, palavras e crenças do passado. Se você quer mudar o futuro, você precisa mudar o presente. Você precisa mudar o que está pensando, declarando e acreditando agora. Marcos 11:24 é uma ferramenta para você reprogramar sua realidade a partir deste momento. Florence também ensinava que você não pode usar esse versículo de forma egoísta ou manipuladora. A lei espiritual funciona, mas ela funciona de acordo com princípios divinos. Se você está pedindo algo que vai prejudicar outras pessoas ou que está fora do seu bem maior, a manifestação pode não acontecer da forma que você espera. Deus não é um gênio da lâmpada que atende qualquer capricho. Ele é um pai amoroso que sabe o que é melhor para você. Por isso, Florence sempre dizia que você deve terminar suas orações e decretos com a frase: "Isso ou algo melhor, Senhor." Essa frase é uma declaração de confiança total. Você está dizendo que você confia que Deus sabe o que é melhor e que, se houver algo ainda maior e melhor do que aquilo que você pediu, você está aberto para receber. Isso remove a rigidez e permite que a manifestação flua de forma mais harmoniosa. Muitas vezes, as pessoas ficam tão fixadas em um resultado específico que elas perdem oportunidades ainda melhores que o universo está tentando entregar. Agora, vamos falar sobre o tempo da manifestação. Uma das perguntas mais comuns é: quanto tempo leva para algo se manifestar? Florence dizia que não existe um tempo fixo. Depende da sua fé, da clareza do seu pedido e da resistência interna que você tem. Algumas manifestações acontecem de forma instantânea. Outras levam dias, semanas ou meses. Mas o que determina o tempo não é Deus, é você. Quanto mais você conseguir manter sua mente alinhada com a fé e a certeza, mais rápido a manifestação acontece. Jesus disse em Marcos 11:23, logo antes do versículo 24: "Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Esse versículo complementa o seguinte e mostra que você tem o poder de mover montanhas, de mudar circunstâncias impossíveis, mas apenas se você não duvidar. A dúvida é o assassino da manifestação. Florence ensinava que você precisa tratar a dúvida como um inimigo e expulsá-la da sua mente toda vez que ela aparecer. Outro ponto importante é que a manifestação nem sempre acontece da forma que você imaginou. Às vezes, Deus usa caminhos surpreendentes e inesperados para trazer aquilo que você pediu. Florence contava histórias de pessoas que pediam dinheiro e recebiam através de oportunidades de trabalho, presentes inesperados ou até mesmo heranças. O universo é infinitamente criativo. Sua única responsabilidade é manter a fé e permanecer aberto para receber de qualquer forma que a bênção venha. Florence também ensinava que você não deve ficar obcecado com o pedido. Depois que você fez a oração, declarou o versículo, sentiu a certeza de que já recebeu. Você precisa seguir sua vida normalmente. Você não fica pensando nisso o dia inteiro. Você não fica checando se já aconteceu. Você simplesmente confia e vive. Essa é a diferença entre fé verdadeira e ansiedade disfarçada de fé. A fé é tranquila. A fé descansa. A ansiedade se preocupa, duvida e tenta controlar. Agora, vamos falar sobre perdão e manifestação. Shin ensinava que mágoas, ressentimentos e falta de perdão bloqueiam completamente a manifestação. Se você está tentando usar Marcos 11:24, mas carrega rancor de alguém no coração, suas orações estão sendo bloqueadas. Marcos 11:25.
Logo depois do versículo da manifestação, diz: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Perdão libera energia espiritual. Perdão remove bloqueios. Perdão abre o canal para que os milagres fluam. Se você quer que Marcos 11:24 funcione na sua vida, você precisa fazer uma limpeza espiritual. Você precisa perdoar todo mundo que te magoou. Você precisa liberar toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a amargura. Isso não significa que você vai voltar a conviver com pessoas tóxicas. Significa que você vai liberar o peso emocional que está impedindo sua energia de fluir livremente. Florence dizia que quando você perdoa, você não está fazendo um favor para a outra pessoa. Você está fazendo um favor para você mesmo. Além do perdão, a gratidão é outra chave poderosa para ativar Marcos 11:24. Quando você agradece antes de receber, você está declarando fé. Você está dizendo: eu já recebi, por isso eu agradeço. Florence ensinava que a gratidão antecipada acelera a manifestação porque ela coloca você no estado emocional de quem já tem. E quando você sente que já tem, o universo responde trazendo mais razões para você se sentir grato. Então, a partir de hoje, quando você orar, não peça como alguém que está com falta. Peça como alguém que já recebeu e está apenas reconhecendo a bondade de Deus. Diga: obrigado, Pai, porque já está feito. Obrigado porque eu já recebi. Obrigado porque a manifestação já está a caminho. Essa mudança de linguagem e de sentimento é transformadora. É assim que você ativa o poder de Marcos 11:24 de forma plena e total. Florence viveu esses princípios. Ela não estava apenas ensinando teoria. Ela aplicava isso na vida dela e na vida de seus alunos e clientes. Ela via milagres acontecerem constantemente porque ela entendia as leis espirituais e as aplicava com disciplina e fé. E você pode fazer o mesmo. Não importa qual é a sua situação agora. Não importa o quanto parece impossível. Se você aplicar Marcos 11:24 com fé genuína, sem dúvida, com palavras de poder e com um coração grato e perdoador, você vai ver milagres se manifestarem na sua vida. Mas lembre-se, isso não é um truque de mágica. Isso não é um atalho para evitar responsabilidade ou esforço. A manifestação espiritual funciona junto com a ação inspirada. Quando você pede algo, o universo vai te guiar para agir de determinadas formas. Você vai sentir impulsos, vai ter ideias, vai encontrar oportunidades. Sua responsabilidade é seguir essas direções divinas e fazer a sua parte. A fé sem obras é morta. Como diz Tiago 2:26. Você acredita, você declara, mas você também age. Então, hoje, agora mesmo, faça um compromisso com você e com Deus. Escolha algo específico que você quer manifestar. Pode ser cura, provisão financeira, um relacionamento, uma oportunidade de trabalho, paz interior, qualquer coisa. E aplique Marcos 11:24. Ore com fé, declare que você já recebeu, agradeça, perdoe e então descanse na certeza de que está feito. Faça isso todos os dias. Mantenha sua mente firme na fé. E observe os milagres começarem a acontecer na sua vida. Esse é o poder que Jesus revelou em Marcos 11:24. Esse é o segredo que Florence ensinou por décadas. E agora, esse poder está disponível para você. Use com sabedoria, use com fé e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar realidade.